Hoje, a gente vai mergulhar num mundo que não nasceu de um grande plano divino, mas sim de uma pergunta. Um lugar onde a fé não só move montanhas, ela literalmente cria essas montanhas. Esse lugar é Paradoxia. E a pergunta que está na base de tudo, que define essa realidade, é essa aqui: quem cria quem? É o Deus ou é a pessoa que acredita nele? É a partir daqui que tudo começa a fazer sentido. Isso nos leva direto para o conceito central, a criação recíproca. É um paradoxo incrível se a gente parar para pensar. Os deuses dão a faísca da vida para os mortais, ok. Mas são os desejos, as preces dos mortais que dão aos deuses um propósito, poder e até mesmo a forma que eles têm. É uma via de mão dupla, sabe? Um não existe sem o outro, de jeito nenhum. Tá, mas como um mundo assim começou? A resposta, por mais estranho que pareça, é no meio de um conflito. A Guerra dos Irmãos não foi só uma batalha qualquer, foi o próprio ato da criação. Pensa assim, no comecinho de tudo, antes de existir tempo ou forma, só existia a bruma. Um tipo de mar infinito, silencioso, um nada. E foi desse vazio que duas forças completamente opostas surgiram. E aqui estão eles, os primordiais gêmeos. De um lado, Caelorum, que via beleza naquilo que é permanente, na ordem que nunca muda. E do outro, seu completo oposto, Mutari, que desejava a transformação, o ciclo constante de nascer e morrer. A filosofia deles era, bom, era o dia e a noite. Kyloron queria criar um monumento eterno, algo perfeito e estável para sempre. Já o Mutari sonhava com um mundo fértil, que dançasse, que estivesse sempre mudando. Era ordem contra o caos, estabilidade contra a própria mudança. Não tinha como eles chegarem num acordo, né? E essa briga de ideias, bom, ela virou uma briga de verdade, uma batalha cósmica. E a batalha deles era literalmente a criação. Cada soco do Cailorum solidificava a bruma e formava os continentes. Cada golpe do Multari dissolvia tudo e esculpia os oceanos. O mundo como se conhece nasceu dessa briga. Certo, o mundo físico tá lá, nascido da porrada. Mas e os deuses? É agora que o paradoxo ganha vida. Eles não desceram dos céus, não. Eles subiram dos corações dos primeiros mortais. O que já levanta aquela questão de novo. Se são os mortais que criam os deuses, quem está servindo a quem, no final das contas? Pensa comigo. Quando os primeiros seres sentiram o calorzinho bom do sol na pele, essa sensação coletiva, esse prazer, deu forma à Solara. Aquele medo profundo, universal de que a vida um dia acaba, isso manifestou Mortalis. A necessidade urgente de caçar para sobreviver fez surgir Venator. E quando eles olharam para o Ocelano, aquele marzão perigoso, e desejaram com todas as forças atravessar em segurança, Foi dessa esperança coletiva que nasceu o Naves, a deusa do mar, da travessia segura. Cada porto construído, cada navio lançado às águas é uma prece que fortalece ela. A deusa que eles mesmos sonharam para que existisse e que agora depende dessas preces para se manter poderosa. e não eram só desejos práticos, não. A necessidade de paz, de um momento de silêncio no meio de todo aquele caos da criação, deu forma a Frigus, o deus do frio e da quietude. Ele representa um anseio mais abstrato, mas que era igualmente poderoso. E o ensinamento dele é todo sobre a beleza do espaço não preenchido. Não é um frio de vazio, sabe? É sobre a clareza, a verdade que a gente só encontra no silêncio. Um conceito que só quem já viveu no meio do barulho demais poderia valorizar. Mas a gente sabe, né? O coração dos mortais não é feito só de esperança e de boas necessidades. Também existem sombras ali dentro. E essas sombras, bom, elas também tinham o poder de criar. O problema é que os corações mortais eram inquietos. Eles sentiam inveja, sentiam raiva, o desejo de ter o que era do outro, de prejudicar. E toda essa energia sombria, ela não simplesmente desaparecia. Pelo contrário, ela foi se acumulando, se juntando, ganhando uma consciência própria, faminta por mais. E foi assim que nasceu Malivor. Ele não foi moldado pela necessidade de sobreviver, nem pela esperança de um futuro melhor. Ele foi gerado pela inveja e pela raiva puras. A parte mais assustadora disso é que a escuridão no coração dos mortais criou o seu próprio Deus, um espelho das suas piores falhas. E aí, por séculos, o mundo mergulhou numa era de trevas, alimentada por Malivor, que por sua vez incentivava mais maldade. Mas então, algo começou a mudar. Os mortais começaram a sacar que eles eram a fonte de tudo aquilo. Atos de arrependimento, de bondade, a simples vontade de ser melhor. Isso começou a gerar uma nova energia no mundo.
E foi dessa energia positiva, dessa vontade de melhorar, que um contrapeso nasceu. Spes, o bastião da esperança. Ele não surgiu de um desejo de ter alguma coisa, como comida ou um barco. Ele surgiu da vontade de ser alguma coisa melhor. Spes é a resposta consciente dos mortais à sua própria escuridão. Então, como é que paradoxia funciona hoje? Não é uma vitória do bem contra o mal. Nada disso. O que existe é um mundo num equilíbrio extremamente delicado. Uma dança eterna da criação que é moldada a cada segundo. O mundo de paradoxia vive nesse equilíbrio frágil. Cada prece, cada desejo, cada ato de bondade ou de crueldade, literalmente inclina a balança cósmica para um lado ou para o outro. Os mortais não são só moradores, eles são os arquitetos e os guardiões da própria realidade. E assim, a gente fecha o círculo voltando para o começo de tudo. Nesse mundo, mortais e Deus estão presos para sempre nessa dança recíproca. Um simplesmente não pode existir sem o outro. A criação nunca acabou. Ela está acontecendo agora, em cada pensamento, em cada ação. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se o desejo mortal tem o poder de moldar o divino, que tipo de deuses o nosso mundo, com os nossos desejos, medos e paixões, está criando nesse exato momento?